Queria nessa noite, amados, falar de algo da parte de Deus, que está no livro de Atos, quando o diácono Marcos falou sobre a vigília da família, e eu estava orando a Deus, e Deus tinha me dado essa palavra já há um bom tempo, que fala justamente acerca da família. É o que nós vamos ouvir hoje, a palavra de Deus, acerca da família. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa família toda seja salva, que todos os parentes da nossa família sejam salvos, que venha essa salvação sobre a vida deles. E muitas vezes a gente vê ao contrário, né? A gente ora por um parente, a gente ora por um irmão, por uma irmã, por um filho, por uma esposa, e algumas vezes morre sem estar com a presença de Deus. E o grande lance disso tudo que Deus coloca nos nossos corações nesta noite é que a salvação, ela chega na nossa casa por alguém. E quem é esse alguém? Somos nós que estamos alicerçados em Cristo Jesus. Que a nossa família possa ver em nós e ler em nós uma Bíblia viva, com os nossos atos, com as nossas ações dentro da nossa casa, com os nossos cuidados com os nossos parentes. E esse texto, ele fala muito bem claro sobre a salvação de um homem, e através desse homem, essa salvação chegou à sua casa. E nós vamos entender isso um pouco em alguns capítulos da Bíblia, que fala de homens aonde alcançou tudo a sua família, mas foi preciso alguém se posicionar. É essa posição que nós vamos entender no dia de hoje. Quando o pastor me pediu para trazer a palavra, aí eu subi ao quarto e fui orar a Deus, e Deus me confirmou essa palavra. E é uma palavra que diz que nós devemos salvar a nossa família. Quantos aqui não quer que o seu filho esteja na igreja, que a sua filha esteja nos caminhos do Senhor, o seu esposo, a sua esposa? Todos nós, né? E muitas vezes seguimos rumos ao contrário, mas que nessa noite nós possamos entender que a salvação para a nossa família depende do nosso posicionamento. Coloque os seus olhos em Atos capítulo 16, versículo 27, capítulo 16 e versículo 27. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim o texto da palavra do bom mestre: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxou da espada e ia se suicidar, que ia suicidando-se, que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que da sua casa. Até aqui, amados. Esse texto mostra que Paulo e Silas, ele estava preso no cárcere. Todos nós conhecemos essa palavra. Mas o que nos chama a atenção nesta noite é que esse soldado, ele dorme. E Paulo e Silas, há um rebuliço dentro daquele cárcere,
e as portas se abrem, e ele se reúne com os presos. Creio eu que eles deveriam estar pregando para os presos. Na hora que esse soldado, ele se desperta do seu sono, num susto ele não vê mais os presos, acha que todo mundo sumiu. A atitude dele naquele momento foi de tirar a sua espada e tirar a sua própria vida. Mas Paulo, bradando, diz a ele: não faça isso, estamos todos aqui. E algo que nos chama assim a atenção, porque ele poderia ter já falado com ele, entrar de novo para a cela e ficar aí preso. Não, ele vê aquela situação toda acontecendo e ele diz assim: senhores, o que faço eu para ter a salvação? E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Às vezes a gente deixamos de falar algo dentro da nossa casa, da presença de Deus para os nossos que estão dentro de casa, porque nós achamos muitas vezes que a palavra de Deus não é ministrada por nós dentro da nossa casa, porque às vezes nós achamos que está escrito na palavra que o profeta de casa não faz milagre, mas faz milagre. Jesus, ele fez muito milagre na sua casa, mas o nosso posicionamento é que vai fazer a diferença. Aquilo que nós temos para falar para alguém da nossa família, muitas vezes não vai pesar. Às vezes você fica 10 anos falando de Jesus para um parente seu e ele não aceita Jesus, mas chega uma pessoa do nada, em 3 minutos aquela pessoa aceita Jesus, e você fica: cara, eu falei 10 anos de Jesus, mas ele não quis nada para Jesus. Mas não é o que você falou, é o seu posicionamento, é o seu agir. Porque eu escuto muito, nós escutamos muito: para ser crente igual fulano, nem morto. O nosso posicionamento é que faz toda a diferença. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus, ele diz assim para Noé: Noé, tenho visto que tu és homem justo, pega a tua família e entra na arca. A justiça de Noé, de atender o chamado de Deus, de fazer a vontade de Deus e fazer com que a vontade de Deus venha sobressair sobre a vida dele e frutificadamente na vida dos seus filhos, da sua esposa e das suas noras. Eu creio que às vezes vamos dizer que Sem, Cã, Jafé, chegar para ele e dizer assim: pai, vamos chutar aqui esse coca aqui, um para um lado e para o outro. Não, filho, agora eu não posso, porque eu estou fazendo uma obra do Senhor que vai garantir o nosso futuro mais na frente. Às vezes nós abrimos mãos de algumas coisas com os nossos filhos dentro da nossa casa, por alguma situação dentro da igreja. Isso é bom, mas até que ponto isso é bom? Nós temos que observar os passos dos nossos filhos, o procedimento dos nossos filhos dentro da nossa casa, brincar com as nossas crianças, porque um dia vão crescer, trazer a alegria do Espírito Santo de Deus para a vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que nós devemos ensinar o caminho que a nossa criança deve andar, para que mais tarde não venha desviar. Mas isso também não quer dizer que vai ser taxativo na vida dele, porque quando ele completar a maioridade, ele vai decidir sobre a vida dele, mas sobre a sua mão não tem sangue dele. Você ensinou, você mostrou o caminho, mas não tem sangue. A decisão é dele. Porque se isso fosse uma regra de fato, não tinha desviado no mundo. Todos os filhos de crente estavam dentro da igreja. E muitas vezes nós observamos nossos filhos fora da igreja por algum motivo. E podemos entender sobre a vida de Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Mas quando os espias foram a Jericó para invadir,
ela acolhe aqueles homens e conversa com aqueles homens: olha, eu tenho sentido por onde vocês passam que o Deus de vocês tem dado vitória, e aqui não vai ser diferente, mas eu queria te pedir algo: poupa minha família. Ele diz: olha, então conforme a tua palavra, quando nós invadirmos, coloca um pano vermelho na tua janela, e que todos da tua família estejam dentro de casa, para que não morra, porque os que estiver fora vai morrer. E quem são os dentro de casa? Somos nós que estamos dentro da casa do Pai, e devemos trazer os nossos filhos, buscar as nossas filhas para dentro do reino de Deus. Muitas vezes nós pensamos muito em trabalhar, trabalhamos até demais, e os nossos filhos vão perecendo, os nossos familiares vão perecendo. A atitude, pagar um preço por um parente: olha, vai ter um almoço na minha casa, eu faço questão que você esteja lá. Sabe, naquele momento que você está com seu parente, ore à mesa, traga a presença de Deus sobre aquele momento, para que as coisas comecem a caminhar, e tudo aquilo que você venha, aquilo que eu venha falar, o Espírito Santo venha ministrar no coração dos nossos convidados. O grupo familiar, ele trabalha nessa maneira. Nós convidamos as pessoas se sentem em casa, e daqui a pouco querem fazer parte da família, em viver diante de Deus. E há uma situação muito interessante, que quando nós estamos firmes na presença de Deus, que caminhamos na presença de Deus, que Deus acha a graça em nós, Deus livra os nossos filhos por amor de nós. Está escrito na palavra de Deus, está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 12. E Deus fala para Salomão: olha, por amor de teu pai Davi, eu não vou tomar o reino das tuas mãos, mas dos teus filhos eu vou tomar, porque Davi andava em conformidade à vontade de Deus, mas Salomão, na sua caminhada, ele se perdeu. Mas por amor de nós, quantas vezes nós ouvimos os nossos filhos dizer: mãe, pai, eu estava no ônibus e teve um assalto, mas o rapaz não mexeu comigo, eu estava atravessando a rua, eu acabei de atravessar, o carro bateu do meu lado, mas não me aconteceu nada. Ei, é Deus guardando teus filhos por amor de você, por amor de mim. É Deus guardando os nossos. É Deus por amor de nós, pelas nossas fidelidades diante de Deus, pela nossa busca implacável diante de Deus. É isso que Deus faz. Guarda os nossos filhos. Não quer dizer que se ele não aceitar Jesus, ele está salvo. Não, eu estou dizendo que ele livra, que ele guarda por amor de nós. Por isso que nós devemos trabalhar mais sobre a nossa família. Vai ter a vigília, venha, participe. Enquanto nós estivermos aqui com os nossos joelhos dobrando, Deus vai agir sobre os nossos filhos. Deus vai guardar os nossos filhos. E muito em breve vão estar todos nós juntos, reunidos. A família, ele é um marco da presença de Deus. É um projeto que deu certo, não é um projeto falido. A família é algo que deu certo, mas muitas vezes nós estragamos aquilo que Deus construiu. Nós conseguimos estragar algo que Deus criou para as nossas vidas. Eu conheço casais que mal se casaram, estão se separando. Eu conheço casais que com 5, 10 anos de casados se separaram. Eu conheço casais que ficou 18 anos separados, mas voltaram atrás. Não é fácil viver uma família, não é fácil viver a dois. Há duas culturas dentro de uma casa.
eu e a minha esposa, você e a sua esposa. Mas o diálogo, ele tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Não adianta nós brigarmos e gritarmos. Nós vamos dar maus testemunhos de homem e de mulher de Deus. Eu vejo nos textos da Bíblia quando Ló está em Sodoma e Gomorra e os anjos de Deus vão naquele lugar e vão destruir. Mas Ló tinha um coração de Deus e agregava a sua família, acolheu aqueles homens na sua casa. A salvação chegou na casa de Ló através de Ló. Olha, pega teus filhos, pega tuas filhas, tua esposa e vamos sair daqui, porque tudo isso vai se acabar. Muitas vezes nós nos pegamos aos bens materiais e esquecemos de amar, de brincar com os nossos filhos. Gênesis capítulo 28, 17, o texto da Bíblia diz que Isaac e a sua esposa estavam no quarto brincando. Outras traduções dizem que eles estavam namorando, e o rei Abimeleque, da sua janela, da sua sacada, viu eles brincando ou namorando. E ele desce e diz: olha, tu disse que é a tua irmã, mas é a tua esposa. Mas era um momento de dificuldade, um momento de escassez. Muitas vezes nós nos apegamos pensando no que vamos fazer no dia seguinte. Muitas vezes nós já ouvimos do púlpito dizendo que amanhã pertence a Deus. Nós não podemos fazer nada de uma situação que está acontecendo, a não ser orar, buscar a presença de Deus e fazer com que Deus venha agir. Mas para que Deus venha agir, nós devemos nos movimentar. E nos movimentar diante de Deus é o que esse centurião fez. Ele, ao ser poupado porque ia se matar, ele diz para eles: senhores, o que eu faço para me salvar? E eles dizem: olha, crê no Senhor Jesus. E ele leva esses homens para casa, e a palavra de Deus é ministrada. Nós temos ministrado a palavra de Deus para os nossos filhos. Mas meu filho é crente. Mas mesmo assim temos ministrado a palavra de Deus. Porque eu praticamente criei meus filhos dentro da igreja, e hoje meus filhos estão desviados. Não tenho vergonha de dizer, não tenho medo de dizer, porque a escolha não foi minha. A minha vontade, o meu querer que meus filhos estivessem junto comigo, mas se casaram, tem a sua família, conhece a palavra de Deus, porque quando o calo aperta, eles sabem a quem recorre. Chegam em casa chorando: pai, mãe, ora por mim, porque está acontecendo isso e isso e isso. Conhece a palavra de Deus, e ensinamos a palavra de Deus, mas se tomou caminho diferente, ei, não tem sangue nas suas mãos. Você fez a sua parte, você ensinou. Mas será que nós vamos deixar todos os nossos parentes ir para o inferno? Será que nós não vamos ganhar ninguém da nossa família para Cristo? Será que não vale a pena investir naquele teu tio que é chato pra caramba, muito chato do cara, não dá para ficar perto dele, ele é chato, mas vai deixar ele para o inferno? Será que não vale a pena falar com a tua tia: tia, vem para Jesus, tia, vamos na minha igreja, vamos conhecer. E quando chega aqui, Deus faz o trabalho, o Espírito Santo conduz. O nosso trabalho é apenas guiar ao caminho e deixar que Deus faça o sobrenatural. Por outra partida, nós também encontramos pais chato a beça, criqui a beça, briga com os filhos por tudo. Ah, você vai para a igreja de novo, mas você já foi de manhã. Não, mas eu tenho que ir, eu tenho um trabalho na igreja, eu tenho um círculo de oração, eu tenho que participar. E às vezes queremos impedir que os nossos filhos vá, porque já foi 3 vezes. Que vá a semana toda, que vá o mês inteiro. Porque a Bíblia diz que é melhor corrigir agora do que chorar lá na frente. E muitas vezes eu choro no meu quarto, porque
porque eu não vejo meus filhos na presença de Deus. E isso não é fácil para mim, como também eu creio que não seja fácil para algum de vocês. Porque é muito bom quando entra todo mundo dentro do carro e vamos para a casa do Senhor. É lindo, é maravilhoso. Sabe, a gente entra todo mundo dentro do carro e vamos para a igreja adorar o Senhor. No meu aniversário, a minha filha me honrou cantando um louvor que a gente sempre cantou dentro do carro. E sabe, e é essas coisas que Deus coloca no nosso coração e diz: filho, te calma, fica tranquilo. Mas muitas vezes nós queremos que seja para agora. Cara, quantos de nós não queria que os nossos filhos estivessem aqui? Tantas crianças que cresceram junto com os meus filhos aqui, que estão desviados. Satanás, ele não tem brincado de ser Satanás, de matar ninguém. Ele quer destruir mesmo a nossa geração, os nossos filhos, para que lá na frente não possamos ouvir a palavra de Deus sendo pronunciadas pela vida dos nossos filhos. Não deixe de falar do Evangelho dentro da sua casa. Nós fazemos muitas festas dentro das nossas casas, convidamos as pessoas, mas lá em casa, pelo menos, antes de comer a gente vai orar. E todo mundo ora. Todo mundo ora. A minha nora outro dia tentou entrar na minha casa com as cerveja e eu, filha, do portão para fora. Ainda eu mando na minha casa. Do portão para fora. Eu não posso deixar entrar anátema dentro da minha casa porque vai me prejudicar lá na frente. Às vezes as pessoas dizem assim: cara, mas tu está espiritualizando muitas coisas. Mas eu quero te dizer algo, amados. A nossa vida é espiritual. E se nós não abrirmos os nossos olhos naquilo que entra na nossa casa, naquilo que os nossos filhos trazem para dentro da nossa casa, a gente vai se tornar como Eli. Nós vamos sucumbir, nós vamos morrer sem a glória de Deus. Família, ele é um projeto de Deus maravilhoso, é um projeto lindo de Deus, mas nós temos que regar, nós temos que todo dia cultivar aquilo ali, para que aquilo ali dê frutos, e frutos, e frutos, e frutos. A Bíblia diz que a glória do Pai é os netos. Então, amados, vamos cuidar da nossa família. Vamos colocar a nossa família aos pés do Senhor. Algo interessante que está escrito em Samuel capítulo 24, versículo 15, que ele diz ao povo: olha, eu não sei vocês se querem servir aos deuses dos seus pais, ou os deuses do amorreu, ou os deuses dos jebuseus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos fechados com Deus. Que nós e a nossa casa estejam firmadas no Senhor. Andamos muito cansados porque trabalhamos muito, e isso às vezes não é bom. Dias trabalhosos tem tirado muita gente da presença de Deus. Às vezes encontramos tantas desculpas para mudar de igreja, para sair de igreja. Encontramos tantas, sabe, a lei, toda lei criada, ela tem brecha. Porque o cara que criou a lei, ele cria a lei, mas para se beneficiar lá na frente. Ele, opa, eu vou deixar um espaço aqui, porque se lá na frente der um problema para mim, eu vou usar a minha lei e vou me safar.
Mas no reino de Deus não tem brecha. No reino de Deus tem uma porta estreita. E é essa porta estreita que nós devemos passar. A gente que trabalha na rua, que convive na rua, a gente vê muita coisa. A gente vê muita coisa. Eu vejo filhos de 6, 7 anos xingando a mãe na porta da escola. Sabe? E a mãe fica rindo. Hoje está xingando, amanhã está dando soco no rosto. Devemos vigiar daquilo que Deus tem para nossas vidas. A família, ela é um projeto de Deus. Em 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos próprios da casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Deus está comparando aquele que não cuida da sua família, pior do que o ímpio, pior do que o infiel. Qual tem sido a nossa fidelidade com a nossa família? Como nós temos tratado os nossos filhos? Presença de Deus na nossa casa, presença de Deus na nossa vida. A unção de Deus que vem sobre nós é para nos capacitar sobre algo que vai acontecer na nossa casa. Precisamos mais de Deus e menos do mundo. Precisamos mais dos nossos parentes do que dos parentes dos outros. Precisamos mais olhar o nosso jardim do que o jardim do próximo, porque o jardim do vizinho é sempre mais verde e o nosso mais seco, porque nós não estamos cuidando do nosso jardim, estamos nos preocupando com o jardim do próximo. Olhamos as janelas dos outros limpa e olhamos a nossa janela suja, as nossas roupas estendidas, encardidas. Mas por que não estamos limpando as nossas janelas? Não estamos limpando a nossa casa como deve ser limpada. Esses dias eu vi muito crente desesperado porque dia 30 o anjo da morte vai passar e vai matar todo mundo. Tinha crente que nem quis sair na rua, com medo. Gente, lê Bíblia, que antes desse anjo passar, muitas coisas vão acontecer. Precisamos cuidar do nosso jardim, gente. Precisamos cuidar da nossa casa, para que mais tarde Deus possa dizer: vem, servo fiel, tu cuidou bem dos teus, eu te dei para você cuidar e você cuidou alegremente. Precisamos cuidar do nosso lar. Precisamos ver o nosso jardim frutificar. Aleluia. Aleluia. Pode ficar de pé. Fé